pessoas só andam e só fazem coisas grandes com outras pessoas. Quando que você entendeu o que era servir e o que era ego? Se eu preciso me encher, é ego. Se eu posso me esvaziar, de alguma forma eu tô servindo. Qual foi o custo mais alto que você já pagou por uma decisão dentro da empresa? Se for de prejuízo, eu creio que foram todos os custos da minha má organização pessoal que refletiram na empresa. E mostrar que dá para empreender e ser cristão, e pagar os impostos, e ajudar as pessoas, e não passar por cima de ninguém. Essa é a missão. Seja bem-vindo. Como já diziam os grandes filósofos, o mundo não gira, ele capota. E com vocês hoje na cadeira, Murilo Fávelo. E aí, galera, hoje eu serei o entrevistado. Vamos se apresentar primeiramente aqui. Meu nome é João Victor Matias, sou aqui a Couch da Everpub. Estou aqui faz 4 anos trabalhando junto com o Murilo e com o queridão Luan. E estamos juntos nessa. Eu sou o Luan, sou o editor de vídeo e o filmmaker. Geralmente eu fico atrás da câmera, mas hoje eu vim dar esse privilégio para vocês e conversar um pouquinho com vocês. Boa. Murilo, fala um pouquinho pra gente. Nós já conhecemos você, entendemos que você hoje é CEO da Everpub, onde nós temos hoje 23 funcionários, que não chamamos de funcionários, né? Chamamos de colaboradores, de amigos, de parceiros. Conta um pouquinho pra gente como é liderar a igreja, como é liderar o GA. Está estudando teologia agora e está num projeto do seu grande livro, né? Que é Marcas Eternas, Brand com Princípios Eternos. O que eu posso dizer? Primeiro, muito legal poder estar com vocês dois aqui e eu na cadeira do entrevistado. Creio que esse dia, essa conversa aqui, ela vai servir para que nós possamos mostrar um pouco daquilo que a gente faz aqui dentro da Ever. Então assim, Murilo, CEO, Murilo que hoje lidera a mídia da igreja, Murilo hoje que está escrevendo um livro, muito dele se direciona ao que eu sou aqui dentro e que vocês visualizam. Então, antes de qualquer coisa, de quem que é esse Murilo, ou o que ele faz, são os frutos. E eu creio que pela liderança, você está quase 2 anos e meio aqui, você vai fazer 5, tudo se baseia na mudança comportamental e de vida que vocês também tiveram. Então, além de quem é o Murilo e que o Murilo faz, eu creio que vocês estarem aqui, de uma forma, é estratégico para isso. Muito boas palavras, né? Os dois viajando. Pensando, o que eu vou responder? O que eu falo pra esse cara? Tá, mas agora vamos fazer uma pergunta já. Como que é escrever um livro? Rapaz, vou contar pra você como que foi pra mim. Acordei de manhã, nunca imaginei escrever um livro, acordei de manhã, abri o Gmail para olhar os e-mails, abri lá, tinha uma notificação do LinkedIn eu abri um perfil, desse perfil caí num livro que uma pessoa escreveu. E esse livro era sobre branding, só que numa visão totalmente deturpada, da minha visão. Era totalmente darwinista, de uma visão de evolução, virou do macaco, nós viramos seres humanos, e tudo é obra do acaso, e aquilo lá me deu um aperto no coração, deu uma agonia no coração. E aí dali, Deus colocou no meu coração e escreveu o livro. Então, sem metodologia nenhuma, sem direção nenhuma, eu comecei a escrever, simplesmente escrever. Primeiro, o que baseia um branding? E o que eu posso buscar na Bíblia? A criação de Deus. Aí comecei a olhar a criação de Deus. Como que Deus criou o mundo? Então Deus criou o mundo com design, com intenção. E aí assim eu fui simplesmente escrevendo. Agora, a parte técnica, provavelmente de desenvolvimento de um livro mais para frente, vou precisar contratar alguém que tenha uma exatidão no processo. Eu realmente só coloquei aquilo que estava no meu coração lá escrito nos 10 capítulos do livro. Chique. Eles vão falar chique em todas as... Entendendo o seu processo de criação, você acordou e teve todo o direcionamento do Espírito Santo. E como foi trazer isso para a empresa? Como que você falou assim, cara, eu consigo levar isso para a empresa? Foi difícil? Foi fácil? Ou foi algo tipo, meu Deus, metade não é cristão, metade é cristão. Como levar isso para a empresa? Eu visualizo que o livro é um reflexo daquilo que nós já fazemos. Eu só não entendia que aquilo seria transformado em uma metodologia através de um livro. Então foi fácil, vamos dizer assim, com relação à empresa. Porque tudo que tem ali, de alguma forma, são coisas que nós praticamos no dia a dia. A questão de alguns serem cristãos, outros não, eu creio que não atrapalha de forma nenhuma por todos terem uma visão de propósito, de coisas alinhadas, organizadas, trabalho bem feito. Então acaba indo todo mundo para o mesmo caminho. Então o trabalho de branding que nós já fazemos já tem essa visão
de andar com propósito, de não ser só faturamento por faturamento. A empresa está ganhando dinheiro, está lucrando, mas está todo mundo sofrendo, todo mundo morrendo. Não, nós sempre olhamos a Every e os nossos clientes com uma relação de propósito, que é aquilo que torna uma empresa única. Então o livro, de alguma forma, vem para ajudar mais ainda a agregar uma metodologia nossa própria de forma de trabalhar um brand. Boa. Eu vejo que, isso eu falo como conhecido, como posso falar como amigo, como colaborador da Ever faz quase 5 anos, que sempre por trás das coisas que você faz tem um propósito. Mas agora, por trás de tudo isso, quem que é o Murilo de verdade? Eu te conheço já faz algum tempo, então eu sei bem a pessoa que você é, sei que você é cientista sofredor, que você gosta do bom churrasco, então me conta pra gente como que você é atrás da empresa, no seu dia a dia. Por incrível que pareça, a primeira coisa, eu sou alguém muito quieto, extremamente quieto em casa. Difícil de imaginar? É difícil. A Amanda pode comprovar para vocês. E em casa eu sou bem inquieto, bem reservado, inclusive, mas a mesma pessoa que eu sou na frente de todo mundo. Eu creio que não dá para fazer ou ser duas pessoas, ou mudar de ação. Se eu tô aqui, tô em casa, no lugar que eu tiver, as mesmas piadas vão ser que pra mim tem graça. O mesmo Murilo o tempo todo. Sempre tá olhando a relacionamento, como que as pessoas estão lidando com as coisas. Tem digamos assim, uma paixão por identificar relação de pessoas, como que ela tá lidando com situações. Por quê? Eu vejo que nós, como seres humanos, dá um chamado de Deus para nós, de que pessoas só andam e só fazem coisas grandes com outras pessoas. Tem uma parte da palavra de Deus que fala muito sobre isso, né? Se você tem um amigo e você cair, tem alguém que te ajude a se levantar. Se você está sozinho, você não vai conseguir se levantar. Então, de alguma forma, é um mandamento que nós temos de nos relacionar. Nós somos feitos para um se relacionar com o outro. Então, o Murilo, de alguma forma, por trás da Every, é o cara mais quieto, mais tranquilo, que estuda muito, mas que preserva as mesmas visões, mesmas direções. Gosto de um bom churrasco, que nem você falou. Sofro de vez em quando com o Santos, mas logo vai dar De vez em quando é uma palavra muito forte. Olha, mas às vezes dá uma alegriazinha, assim, micro. O bom do time ser ruim é que com pouco a gente fica alegre. Eu com o meu Flamengo tá complicado nesse último ano aí, mas enfim. Então, pra você ver. E mas é isso, a Amanda é uma pessoa extremamente importante na minha vida. Eu divido aí praticamente o dia todo, todos os dias com ela, então também gosto muito de, às vezes, não fazer nada com ela, né? Ficar deitado no sofá, assistir um bom filme, ficar tranquilo, às vezes brincar com o cachorro, jogar um futebol, um vôleizinho de praia ou de quadra. Inclusive, temos aqui, ó. Olha pra aquela câmera e fala pra Amanda que estamos esperando um mini Murilinho ou um mini Amandazinho aqui dentro da empresa. Aqui dentro da empresa. Já temos o Fredo, imagem do Fredo. A imagem do Fredo. Imagem do Fredo na tela pra vocês, então daqui a gente já veio o mini Murilo. Mas Murilo, antes da gente voltar pro seu íntimo ainda, eu quero falar um pouco sobre a empresa. Você falou que tem uma visão, você falou que tem um propósito hoje. É o mesmo propósito quando você começou a Every? Me fale um pouquinho melhor. Baita pergunta, tá? Que baita pergunta. Baita pergunta, cara. Não é só um A Every agora, esse mês de março, faz 11 anos. Não tem nada a ver. A Every foi fundada há 11 anos atrás, não foi numa má intenção, foi numa expressão de indignação minha com outra empresa que eu trabalhava. De alguma forma não era valorizado lá dentro e quis migrar para algo meu para poder ter essa oportunidade. Mas de forma alguma eu conseguia ter uma visão, um viés empreendedor. Eu era técnico daquilo que eu fazia. Eu não visualizava hoje o primórdio que eu vejo de gestão, que são pessoas. Então, eu visualizava simplesmente eu, trabalho, dinheiro. Então, tudo se voltava a esse redor. E aí, obviamente, eu não tinha as mesmas visões de mundo. O que me baseava como ser humano não era a mesma visão. Não era cristão, não tinha uma concepção de mundo. Então, a Every foi fundada numa visão. E 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, que se fundou essa missão que nós temos hoje, essa visão de propósito, de levar o reino de Deus, de não simplesmente fazer por fazer, mas tudo tem uma motivação por trás, de perpetuar negócios, marcas, criar legado. Isso aí faz 5 anos e meio. Eu vejo que houve uma transformação na sua caminhada.
Os seus clientes também foram transformados? Claro, Ou alguns ficaram para trás claro. porque não Nós conseguiram? atendíamos em base, a maioria, empresa que vendia bebida alcoólica, balada, tabacaria. E hoje não tem mais nada disso no nosso portfólio. Hoje são empresas todas que têm uma visão de mundo totalmente alinhada com a nossa. Empresas que às vezes eles querem uma agência que eles não encontram, uma empresa de marketing, um ecossistema de brand marketing que eles não encontram, que é alguém que vai dar sequência numa comunicação, que não vai se desalinhar de princípios e valores na hora de criar uma comunicação. Então, hoje é totalmente diferente do como era antigamente. Se você fosse abrir uma empresa hoje, quais seriam os princípios que você ia preservar para continuar do nada, assim, do zero, e começar novos clientes? Quais seriam os principais princípios que você teria? O primeiro princípio é que precisa ser interessante. Não adianta eu querer vender um negócio pro Matias se o Matias não acha que eu sou interessante para comprar dele. Então, a primeira coisa que eu ia fazer é entender como que eu me torno interessante. Como pessoa e o tipo de serviço que eu vou prestar também precisa ser interessante. Então, diferenciação é o início de qualquer coisa que você vai ofertar para alguém ou oferecer para alguém. Já puxando uma pergunta que já me bateu um gatilho, e é uma coisa que a gente conversou, eu acho que é importante você compartilhar também, para as pessoas que estão assistindo, até pra gente mesmo, é essa tua mudança da vida que você tinha antes, isso como família, empresa, amigos, e para a mudança que você teve depois de Cristo, depois que você aceitou Cristo. Aham. Eu vejo que é uma renascer, novo nascimento, realmente. Eu falo, né, tenho 30 anos, mas nasci há 5. Nasci de novo há 5 anos atrás. Porque aquilo que eu geralmente falo, quando nós estamos conversando, não foi uma mudança, foi uma transformação por completo. Então, o solo sobre o qual eu pisava antes, tinha uma base, um valor, uma direção, e hoje ele é totalmente outro. Quando Cristo entrou na minha vida, eu entendi ele como rocha, como princípio, como valor, a busca pelas escrituras. Então, transformou como um todo. Tem um pastor que fala que é como se fosse um trem que vem passando e você se coloca embaixo, né? Ele te esmaga, te destrói, te faz novo, realmente, né? Nada mais do passado fica. Então, eu creio que é como se eu fosse uma outra pessoa no modo de viver, de fazer, todas as coisas que eu faço. E quando que virou a chave, que você falou, caraca, aceitei Jesus na minha vida e automaticamente tá indo pro meu trabalho? Quando que virou essa chave, assim? Nossa, essa é uma baita pergunta. Eu primeiro entendi que talvez eu era a pior pessoa dentro da empresa, quanto a exemplo. E visualizei que aquilo não ia se direcionar em lugar nenhum. E aí eu comecei a perceber, aí tem um cliente nosso, que é o Markinson, da Cargolift, que havia algo diferente naquela empresa, que ela conservava valores cristãos. Então eu falei, ué, como assim esse cara consegue ser gente boa, acelerado, fazer as coisas acontecerem, mas com um propósito. Dali pra frente eu comecei a não levar para a empresa, mas primeiro me mudar. Então busquei mentorias, busquei a palavra, fui pro mundo do empreendedorismo cristão, tanto que hoje eu participo também do Ministério do Empreendedorismo da nossa igreja. Então todo esse processo eu fui atrás para entender o que é esse empreendimento do reino. E aí isso é consequência. Creio que um líder, a partir do momento que ele não quer mais saber do seu próprio orgulho e ego, ou qualquer pessoa na realidade, não precisa necessariamente ser líder. Você deixa o seu ego de lado e há algo maior do que você sempre em todas as ações, a transformação no restante do cenário vai acontecer. Mas não é rápido, não é rápido. Hoje o que nós colhemos é uma direção de uma transformação de 5 anos, aos pouquinhos, comigo, com pessoas, com processos, com sociedade. Então, são variadas as situações. Então, não foi um dia, né? É uma soma que até hoje a gente continua aprendendo e melhorando, deixando tocando cada vez melhor, conforme a direção de Deus. Top, chique. Eles só falam top chique. Ele fica nessa. Mas deu pra entender que a maior importância da sua vida foi ter uma referência. Mas a referência veio de alguém que é dentro de uma igreja, não precisava ser dentro da igreja. Mas o que a igreja hoje ensinou você que o mercado não ensinou? Muito bom. Tem muita coisa. Muita coisa. Primeiro, para mim, a igreja é um lugar que, com relação à comunidade,
Ela é o único órgão no mundo que resolve todos os nossos problemas de alguma forma. Pegando a igreja em que eu estou hoje como uma referência, né? Mas ela cuida de você na área emocional, social, ela te treina, ela te ajuda no momento difícil, ela te promove nas horas que você precisa melhorar, ela te ensina o evangelho, te ensina uma profissão. Então, todas as áreas estão englobadas ali. E eu pensei, por que na igreja é assim? Claro, porque tem Cristo. Mas olhando o formato de gestão, o jeito de olhar, é porque primeiro eles amam as pessoas. Primeiro eles pensam como seria estar naquele lugar. Então eu comecei a fazer essa direção dentro da empresa. Por que eu vou remunerar a pessoa de tal forma se eu não gostaria de trabalhar naquele formato? Não vou fazer isso. Por que eu vou pedir para a pessoa fazer tal situação se eu não me colocasse ali? Então, ou eu comecei a fazer para poder pedir, ou eu comecei a adequar com aquilo que seria a minha visão. Então, a igreja me abriu esse cenário de olhar para o outro e no outro visualizar algo que eu faria para mim. E aí fez toda a diferença. E processos também. A igreja tem processos onde é organizada e criada uma cultura muito bacana que eu também trouxe de alguma forma para dentro da nossa empresa. Agora eu te pergunto, como que é conciliar toda essa parte de CEO da Ever, a igreja, ser líder de GA, ser líder na igreja também, de escrever livros. Inclusive foi uma frase que o João Felipe da Rocha falou pra gente, que é louvável o jeito que você é organizado. Então, como que é a sua rotina, assim? Louvável, é engraçado, né? Eu vou falar uma coisa aqui. A organização, ela é importante, mas a confiança nos outros é o que possibilita a pessoa ser organizada. Então, jamais eu seria organizado da forma como eu sou se eu não soubesse deixar com as pessoas aquilo que precisa ser deixado. Se eu não confiasse aos outros aquilo que precisa ser confiado. O que eu vejo a organização ela é importante, mas eu posso ser o mais organizado que quiser. Se eu for extremamente cheio de coisa para fazer todos os dias, com a cabeça bitolada, não vai ter o que fazer. Eu vou ser organizado até o tanto, uma hora vai desorganizar, porque é muita demanda. Então eu assimilo muito o ser organizado com saber passar o bastão. Eu hoje, toda e qualquer tarefa que eu faço, eu já estou pensando em alguém para dar sequência nela. Todas. Isso é porque o Murilo é melhor ou alguma coisa tipo? Não, porque existe esse cargo, alguém tem que fazer. E nesse caso hoje sou eu. Então toda vez que eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo, não com a visão de manter eu fazendo, mas de colocar alguém naquele processo para fazer. E aí eu poder ter o tempo de analisar, ver aquele cenário e dar sequência nele. Então isso fica melhor para os outros e para mim. Porque eu não pego para mim, escondo, eu faço já pensando no outro. Então essa questão da organização era muito baseada nisso, em conseguir transferir, não de largar, né? Joga, faz, mas sim de delegar. Ó, isso aqui é assim por causa disso, você precisa fazer, acontecer, tal. Você entende melhor que qualquer um, né? Foi design, videomaker, account, todas essas áreas, elas foram construídas e eu fiz elas algum dia. E eu posso falar por experiência própria, até porque a gente conversou bastante sobre isso já. Essa parte de você delegar a coisa pra pessoa é difícil pra você por conta do, talvez, um ego. Não pra você, isso no geral, sim, né? no De geral das pessoas. Porque você sabe que o que você tem que fazer, sabe que você faz bem, só que você não tem tempo suficiente pra conseguir fazer aquilo. Então você tem que ir ensinando aos poucos do jeito que você quer que faça, mas delegado de uma maneira que a pessoa também não se sinta profissional. Isso aí é muito importante que você acabou de falar. Fazer do jeito com que eu quero que faça. Eu não tenho essa visão. Eu nunca quero que ninguém faça as coisas do meu jeito. Por quê? Ninguém faz nada do jeito do outro. Cada um tem uma forma de fazer. E o que eu descobri ao longo do tempo? Tem muito empresário que fala assim, eu não quero mais lidar com pessoa não sei o quê. Mas na realidade o problema tá nele. Se ele fala isso é porque o problema tá nele. Qual foi a minha visão? Primeiro, quando eu comecei a delegar coisas, primeiro elas pioraram. Ficou pior. E antes eu fazia melhor, eu, Murilo. Mas porque era a minha perspectiva. Aí quando eu comecei a olhar, a pessoa foi se especializando naquilo. Porque imagina, um líder ele é generalista, ele faz um monte de coisa. Então eu tava fazendo aquilo bem, mas eu não tava evoluindo. Eu fico fazendo aquilo do mesmo jeito para sempre. Depois de um tempo, aquilo que eu deleguei, a pessoa começou a fazer melhor que eu.
Então a grande visão é, ninguém faz as coisas do meu jeito, e 2, nem no meu tempo. Então é necessário um processo para que as coisas andem. É necessário ficar perto, às vezes é necessário estressar a pessoa para que as coisas andem. Mas cada um tem uma forma de fazer. O sistema, o processo existe para que a pessoa possa usar a sua própria direção, seu próprio talento em cada situação. Então, na realidade, a gente só consegue fazer coisas grandes com pessoas. Hoje, por exemplo, você conseguiria atender um cliente da Every, só você sozinho. Como que você acha que seria? Possivelmente conseguiria, mas aí eu ficava louco em 3 dias. E você é bom em todas as áreas? Não. Entendeu? É difícil, tem pessoas melhores numa área, pessoas melhores na outra. E esse grande mastermind que faz a gente ser bom. Eu sozinho não resolvo, o Lua sozinho não resolve, o Matias sozinho não resolve, o Matheus sozinho não resolve. Ninguém sozinho resolve. O que resolve é todo mundo estar conectado e cada um fazer sua parte e todo mundo com a mesma visão. Aí as coisas andam. Certo, que baita explicação, né? Chique, né? Vamos cortar? É o sexto chique dele. Mas já que estamos aqui falando um pouco de tudo que você já fez, o que você faz, já falou um pouquinho sobre como faz para delegar, explica pra gente o que é brand. Muito bom. Branding, Lua, é uma situação... Vou pegar esse iPhone aqui para explicar. O que é branding? iPhone 17 Pro. Inclusive, pra quem não sabe, né, essa palavra que mais é Sai falada na boca nessa do empresa é brand. Diz o Matheus que é a palavra que eu mais falo. É Murilo Brand. Mas branding é o seguinte, por mais que a Apple queira que o Matias, o Luan e o Murilo pensem a mesma coisa da Apple, isso não vai acontecer. Você vai ter uma percepção, ele vai ter uma percepção e outra. Isso é branding, é aquela percepção íntima que sai de dentro do seu coração com relação a uma marca ou a um negócio. E aí o que é o executar um trabalho de branding que nós fazemos, ou ser um gestor de branding? É nós conseguirmos criar ações específicas para essa marca, intencionando as pessoas pensarem o que a gente quer. Então, eu quero que as pessoas associem a Apple ao estilo de vida. Aí eles começam a fazer um trabalho que não diretamente vende, mas muda o pensamento e como as pessoas veem aquela marca ou aquela imagem para aquilo que eles querem. Isso é branding. É uma percepção íntima que cada pessoa tem sobre uma marca. Chique. E qual que é o principal erro que você vê nas marcas? Isso no mercado geral, em questão de brand. Sem citar posicionamento. nomes, né? Sem citar nomes. né? Vamos- Isso é muito interessante porque eu não acho que o problema está no branding. A maioria das marcas tem um problema de legado, de propósito. O mesmo que eu tinha. Porque a pessoa acha que a partir do dia que ela começar a faturar muito, a vida dela vai mudar, mas não muda. Não muda nada. Você só tem mais dinheiro. Talvez os problemas fiquem até maiores. O problema do ser humano, na realidade, na minha visão, quanto empresa ou o que for, é achar que os resultados vão mudar alguma coisa. Mas o resultado, vou até fazer uma parábola aqui, ó. O resultado de uma faculdade. Qual que é o resultado de uma faculdade? O que resulta? Em um? Dívida. Não, pode ser também, mas é com D também. com D. Diploma, cara. Diploma. Ah, que é piscina de Ok, um Enem. diploma. E o que mais que você faz lá? Você vai lá na faculdade com o chapeuzinho lá, fazer a formatura. Formatura. Como que é o nome? Colação de Colação grau. de grau. Quanto tempo demora a colação de grau? Quantas horas? 1h30, 2 horas. Esse é o resultado. Agora, quanto tempo você estudou? Depende do curso, né? Mas são anos. Anos. O ser humano foi adaptado para, quando é criança, chega pro pai, o que vale na escola? Anota. A nota, é o resultado. Quanto tempo o boletim sai? Cara, entendeu? Os boletins saem. Daí você vai lá, entrega pro teu pai, se tá com 10, tá ok, se não tá, Te dá dinheiro. tá ruim. Agora, quanto tempo você estudou? Então, a visão que eu tenho com relação a branding é a mesma. As pessoas, elas querem o resultado. Mas o resultado, ele só acontece quando você para de olhar para ele. De alguma forma. O que é que eu faço diariamente, com constância, o que eu sou de verdade, que gera a situação. Você acha que alguém fica famoso na internet? Ai, por acaso? Não, o cara tentou 100 vídeos. A 2 deu bom. Ou o cara transformou um mercado de celulares e de computadores. Não é o primeiro produto que ele fez, ele tentou. E o objetivo dele não era o resultado. O objetivo era a transformação que ele ia gerar nas pessoas. E isso motivava ele todo dia, toda hora.
E ele ficou muito mais focado nisso do que no resultado. Então eu vejo que é esse o problema de branding, de negócios, de marcas, gestão de tudo. As pessoas querem o resultado. E aí quando vem o resultado, vem frustração, porque o resultado não muda nada. Você queria ganhar 5 mil, aí você ganhava 2, aí você ganhou 5 mil. Agora você vai querer ganhar 8. Não te para, não te faz. Ok, agora eu vou ficar sentado aqui e acabou. Eu quero 10 agora. É 10 agora? Quero dar 10. Isso não é só questão de trabalho, né? É questão de vida. Porque eu tenho cara, tem um filósofo que eu sempre vejo o vídeo dele sobre, ele fala que a nossa vida é correr atrás dos nossos objetivos. E quando a gente chega no objetivo, a gente busca outro. Então, se a gente ficar nesse ciclo vicioso, vai ser até a morte. Por exemplo, uma criança tá na escola, ela vai pro ensino médio. Ela quer terminar. Ela quer terminar o ensino médio pra ir pra faculdade. E vai, né, até ela morrer. Se a pessoa viver nesse ciclo infinito, ela vai só viver. Ela vai só... Ela sobrevive, ela não vive, né? Ela só sobrevive, só tem ansiedade o tempo todo. Que ela tem que estar nessa constante de que tem que. E geralmente quem realmente cresce é quem tá focado no agora. Imagina se a gente estivesse fazendo esse podcast aqui pensando no resultado de como que vai ficar, ao invés de curtir aqui o momento e fazer. Eu ia embora. Chega, obrigado. Chega, eu vou embora, né? Mas, olha só, você falou bastante de brand, então agora a gente já sabe o seu portfólio inteiro e você tá colocando um livro. Vamos trazer um pouquinho de volta o Isso. livro. E ele fala um pouco sobre marcas eternas. E o que é marca eterna? Boa. Eu relacionei marcas eternas, branding com princípios eternos, correto? Para repetir 2 vezes o eterno. A visão não é que essas marcas deixem ou fiquem para sempre no mundo, mas que de alguma forma a mensagem que elas levam, sim, é uma palavra eterna, que é a palavra de Deus. E a minha visão é de que a primeira concepção de branding, a primeira concepção que gerou uma percepção íntima é de Deus. Então, a visão desse livro é levar as pessoas a olharem menos para o resultado e mais para as ações constantes que elas têm. E o que gera isso? A palavra de Deus. Deus fez uma cachoeira simplesmente por ser uma cachoeira? Ele fez com design. Ela tem uma caída de um jeito que ela é importante para uma situação, para que gere um processo dentro dela. Então, todas as coisas que Deus criou foi com design, foi com intencionalidade para usufruto do ser humano. Então, essa é a mesma visão que eu tenho sobre marcas. E, de alguma forma, a gente consegue ir para um caminho que gera nas marcas um diferencial, um posicionamento, algo que não fica buscando a última dancinha do TikTok para poder alavancar, mas sim uma mensagem mais profunda. E entendendo um pouco mais sobre isso, você acha que, sua visão, na verdade, nos dê essa visão, uma empresa que não tem esse princípio, ela é uma empresa eterna ou ela tem data de validade? É uma situação que eu não posso ser, como que eu posso dizer, eu não posso não lidar com a verdade, né? Eu creio que pode, mas é aquilo que ela está plantando. Ela pode continuar plantando 100 anos, 200 anos, aquilo. E a minha visão de mundo, ela não é a visão central que eu tenho não é sobre o poder ou o dinheiro, mas sobre a mensagem que eu levo. Logo, se eu puder, junto com a mensagem, ser uma empresa organizada, que fatura, que tem uma imagem de credibilidade em meio às pessoas, que traz confiança, melhor. Então, eu creio que pode, mas talvez não seja a empresa que vai ter a mesma concepção que a nossa. É um outro valor, é um outro alicerce que ela anda sobre. E qual seria o principal princípio de uma empresa que desvaloriza e que você vê que é muito importante? Um princípio que a pessoa não dá tanto valor, mas no fundo, na real, ele é muito importante. Congruência. Congruência. É a mesma coisa que eu. Vamos pegar eu. Eu sou uma marca, Murilo, dentro da empresa. E vocês, de alguma forma, lidam comigo. Murilo Brand. Murilo Brand. Não, mas qual que é a direção? Se um dia eu cobrar de vocês algo que eu não sou, ou falar, daí sexta-feira à noite você me vê no bar lá, enchendo a cara. Acabou a congruência. Nunca mais vou poder falar nada pra você, porque eu não tenho exemplo, eu não tenho atitude em relação ao que eu falo. Então as marcas, elas são incongruentes hoje. Esse é o maior problema. Eu quero vender caro, e aí eu tô com visual, com uma forma de me apresentar,
com um tipo de vida totalmente inadequado para aquilo que eu quero desenrolar. Por isso que você tem que vir para trás, lá para o começo, rever as questões do branding, para entender qual que é o alicerce, para daí criar todo o processo visual. E até uma questão que eu posso falar que é difícil de percepção, isso para empresas mesmo, a pessoa desconectar a parte do design, do branding, do que a parte de estratégia, de propósito, que o branding não é só o visual bonito, não é só uma logo que importa. Exato. O primeiro princípio de um bom branding é aumentar a margem de lucro de uma empresa. Que você vai vender algo melhor, de alguma forma melhor. Claro que existem brandings que a gente vai criar para um varejo, às vezes, que o objetivo é vender muito, né, com margens menores. Mas na grande maioria dos brandings que a gente faz, são com o objetivo de alavancar o valor, que não é o preço, mas é a percepção que as pessoas têm sobre aquele negócio. Então, de alguma forma, tem toda a influência com relação à gestão daquela empresa também, o brand. Fala. Chique. Quantos chiques saiu já, Henrique? Deve ter sido uns 50. Pelo menos uns 9. Tá Uns indo. 9 chiques. Tá beirando. Eu tenho uma pergunta que a gente vai um pouquinho além do que ele tá falando, mas faz parte, que eu acho que é importante para quem tá assistindo. Murilo, líder do GA, líder aqui da empresa, líder onde vai virar líder, já tem um chamado de liderança. Na igreja, participa do teatro, sempre está na frente, sempre está no púlpito. Quando que você entendeu o que era servir e o que era ego? Quando que você conseguiu separar isso da sua vida? De onde surgiu essa pergunta aí, cara? Na minha cabeça. Muito boa essa pergunta. Toda vez que eu estou falando sobre mim, ou eu preciso muito me validar, é ego. Toda vez que, independente, eu posso chegar ali, eu posso tropeçar durante a peça de teatro, cair no chão. Eu vou levantar de boa. Porque eu não estou me enchendo, eu estou me esvaziando, na realidade, para que a mensagem seja passada. Então, em todas as coisas é só visualizar. Se eu preciso me encher, é ego. Se eu posso me esvaziar, de alguma forma eu estou servindo. E já aconteceu algum momento de você falar, meu Deus, está sendo ego e você teve que dar um passo para trás? Todo dia precisa ser renovado, colocado os pés no chão, oração, estudo da palavra. É o leão tá aí querendo devorar os fracos, né? Já puxando um gatilho, isso como parte de empresário, né? Porque para você demonstrar para os outros que o seu negócio é um negócio bom, que vai ser valorizado pela pessoa, você vai ter que mostrar para ela o teu Isso. potencial. E como você faz para diferenciar esse ego do teu propósito? Eu não falo de mim, eu falo da Every. Você fala da gente? Falo da Every. Eu falo da Every. Porque o que acontece? Se eu falar de mim, que eu vou vender eu, não vou vender a Every. E 2, eu não faço nem 10% do processo sozinho. Então eu vendo uma metodologia, eu vendo um projeto de negócio. Que aí sim eu uso um pouco da minha mentalidade, daquilo que eu já passei dentro dos negócios, para filtrar o que fazer, mas aí dali para frente a execução ela vai ser baseada à equipe, ao que nós temos. Então eu tento no máximo que eu posso não alavancar a mim, mas a Every. É a Every que precisa ser exaltada ali para que ande um projeto. Porque senão eu vou vender um negócio, vou ter que ficar eu lá e vai gerar o ego e o orgulho, que a pessoa só vai querer falar comigo. Tudo está atrelado a essa direção. Então, eu sempre levo para o caminho do projeto. São tantas pessoas que vão te atender, eles são melhores do que eu, no que eles fazem. Eu sou bom nisso aqui e os outros são bons nisso. Então, para ter esse equilíbrio na hora de vender. E qual que é o caminho que a Every segue, do fundamento até a venda? Ó, que legal. Nós seguimos um caminho de reposicionar e dar sequência às marcas. Primeiro, olhando para o nosso cliente. Não o que eu quero vender, mas o que ele precisa. E não é nem o que ele pede, mas é o que ele realmente precisa. Para que nós possamos criar relações duradouras com os nossos clientes. Eu vi no mercado que o maior problema que tem hoje é empresas de marketing que ficam 2 meses, 3 meses, 4 meses e não dá certo, vaza embora. E o que eu visualizei? Que esse problema ele é de cultura. Se eu não estou na mesma visão com o cliente, dificilmente eu vou conseguir atender. Então, essa conexão. A Every é um ecossistema de branding e marketing por causa disso. Eu não defino o que eu vou fazer para o cliente antes de entender
o que ele precisa. Eu adequo aquilo que tem de necessidade. Então, essa é a visão do fundamento até a venda. É olhar, é ser o mais mordomo possível para o cliente. Sempre, durante todo o processo. E eu percebo que isso é um diferencial nosso. Por exemplo, eu falo por mim, eu falo pro Luan, eu falo por você também. De a gente, tipo, conseguir criar laços com o cliente, sabe? De conseguir conversar até por fora do trabalho e tal. De conseguir entender o que ele quer e com a gente conseguir entender o que a gente pode entregar para ele e o que ele realmente precisa. Sim. Então é muito importante essa parte que a gente faz. E quando não é um cliente que está conectado, a gente percebe rápido. Não sei se para vocês é fácil. Uhum, sim. É fácil perceber quando não está alinhado, né? Os laços, não está conectado, não está indo para o mesmo visor. Hoje eu percebo na empresa que, tipo, a empresa tem que andar tão conectada que ela conecta também com os clientes. Então, tipo, às vezes eu sinto, tipo, vou fazer um vídeo para algum cliente que não tá conectado, eu falo, mas peraí, por que esse vídeo não tá conectado com o cliente? Por que não tá conectado? A gente sente quando não tá conectado. Não é só, tipo, vão lá e faz o vídeo, vai lá e faz um post, vai lá e faz um... Não, a gente, ao receber o nosso trabalho, a gente também já tá sentindo isso. E como que você faz para evitar isso? Essa tática sem estratégia, digamos assim. Boas vendas. Boas vendas? Boas vendas. Eu creio que o comercial ele tem dois papéis. Um é de alavancar o faturamento e a outra é de dar possibilidade para o pós-venda de manter o cliente. Não adianta nada eu vender e o pós-venda não ter nem a possibilidade de manter. Então precisa ter uma análise muito clara. Faturamento, tipo de serviço, a cultura, a visão daquele cliente, para que a gente possa ter um processo, uma andança com aquele cliente. E aí existem as apostas, às vezes. Tem clientes que são mais certezas. E a gente faz conforme visualiza cada cliente. E dentro da Ever, tem desconto? E dentro da Ever não tem desconto. E como sai dessa cultura? Eu creio que justamente com diferenciação. Se eu ofereço o que ninguém oferece, não tem desconto. Eu não ofereço um pacote lá com X posts e tal. É um projeto, planejamento de marketing, muito visualizado a estar conectado com a gestão de cada empresa, que daí sai um orçamento. Então, o cara nem me compara com outras empresas que vendem simplesmente um pacote ou algo do tipo. Eu percebi que você vem se adaptando nos últimos anos na parte da comunicação. Quando que você percebeu que a comunicação é muito importante para você conseguir vender, para você conseguir passar o que você trabalha e conseguir convencer a pessoa do que você vai fazer para ela? Muito bom. Não existe falar bem. Existe habilidade. Eu, quando era mais novo, Murilo fala bem, mas não adianta nada falar bem, nascer mais falante. Isso aí não ajuda em nada. Venda é método. Método. E aí existem muitos métodos. E o que eu levo em consideração, alinhado com a Bíblia, é seja interessante para depois ser interessado. E para eu ser interessante, eu preciso conhecer o outro primeiro. Então, essa qualidade, talvez, essa habilidade de falar vem muito variada com uma maturidade. Maturidade ajuda bastante. Mas quanto a falar, vou dar uma ideia da chave do network. Você estava lá, eu cheguei do nada, era 9 horas da noite, cheguei do nada, coloquei o pé lá, o Edinho com o microfone na mão. Ô Murilo, tudo bem? Pega o microfone aqui. Aí eu tive que pegar o microfone, fazer um pitch ali, falar da chave. Qual que é a importância disso? Gigantesca. Como que eu sou alguém da área do marketing, da comunicação, do brand, e eu não sei me comunicar. Então é extremamente importante. Mas, de novo, não é dom, não é talento. É a habilidade. É a habilidade. Fernando Lopes senta ali na sala comigo, a gente fica 2 horas ali treinando, fazendo eu aprender como que eu coloco meus braços, posicionamento, a altura da voz, quando que eu baixo, quando que eu aumento. Todo esse processo, um treinamento que passa por frustração, coisa que eu não gosto, para gerar o resultado que eu quero. Chique. Você vai deixar esse chique aí, Henrique? Não vai deixar? O Henrique, ele quer me calar. Eu quero entender um pouquinho mais sobre a sua cultura. Como que é a cultura dentro da empresa, a cultura da igreja, a cultura na casa do Murilo, a cultura do Murilo, qual que é? Em todas eu creio que são a mesma. Como homem, falar como homem, nós precisamos como homens ter 2 concepções, leão e cordeiro. A gente precisa liderar a casa, precisa ter a parte sangue, veia,
mas ao mesmo tempo tem que ser o primeiro a saber perdoar, o primeiro a correr atrás quando precisa e quando não precisa, o primeiro a deixar tomar porrada para que o outro fique bem. Então a minha visão é leão e cordeiro. Como homem, aonde eu estou, eu visualizo. É necessário que eu seja um líder naquele lugar. Então, essa é a visão, essa é a cultura. Uma cultura que honra, mas que ao mesmo tempo também não deixa ninguém passar e fazer o que quer. Então, é essa a visão. Tento basear o máximo que eu consigo, no pouco que eu consigo em Cristo, tudo que eu faço. Por exemplo, em casa, eu e a Amanda, a gente tem os papéis muito bem definidos, o que cada um faz, o que não faz, para existe algo que é na mesma coisa da entrega. O que acontece, Matias? Se um cliente te falar assim, quero um tal post, e você fala, vou fazer, só vou fazer, e não fala quando que você vai entregar, nem o como, ele vai se frustrar e vai querer ficar perguntando coisa. Então, sempre que há acordos prévios, há uma facilidade no futuro. Então, minha vida é cheia de acordos prévios. Vamos colocar assim. Você faz isso, eu faço isso, você faz aquilo, eu faço aquilo. E nós vamos andar juntos. Mas isso não é para engessar. Isso é para dar mais liberdade. Porque eu sempre falo, só tem criatividade e crescimento onde tem organização. Se não tem organização, em algum lugar vai aparecer o problema. E para implementar essa cultura, por exemplo, eu sei que a gente trabalha com uma grade muito grande, muito variada de clientes. Clientes com transportadora, clientes de varejo, enfim. Como que você faz para implementar em diferentes ambientes a sua cultura? De ambientes difíceis, que às vezes é complicado, muita gente, ou pessoa com a cabeça um pouco mais fechada. Como que faz para implementar essa cultura sua? Entender que nós não somos salvadores da pátria. E nem que o A já vai virar X no outro dia. São micro mudanças. São pequenas mudanças ao longo do tempo que geram grandes mudanças. Então, não dá para eu chegar no cliente lá que ele é mais fechado, talvez, não quer tanta mudança e querer mudar tudo. Eu vou mudando um pouquinho por vez. Às vezes, no segundo ano de contrato, que eu vou ter a efetividade que eu queria de fazer todo aquele processo que eu imaginava. Então, a grande visão é essa. E treinar a equipe. A equipe precisa estar adequada com aquele cliente. Precisa entender o que aquele cliente faz, como, que, se o cliente vai para cá, se o cliente vai para lá, qual que é a visão que o cliente tem, o que vende, quais são as estratégias. Então, essas duas situações juntas fazem sentido. Vocês devem ter pensado em alguns clientes na cabeça de vocês. Sim. Pensei em um que chamou até para churrasquear ontem. Mas eu entendi um ponto que é legal falar aqui, que hoje a cultura na publicidade, na comunicação, é urgência, é rápido. Urgência. A gente também é urgente, mas não é urgente como é lá. Como que faz isso? Como que a gente lida com isso? Como é que a gente não é tão urgente? A gente tá urgente, mas a gente não é bagunça. A gente entrega conforme o cliente pede, mas não. A gente entende a urgência do cliente, com certeza, mas a gente consegue entregar sem chegar na gente aquela urgência, sem chegar aquela pressão, aquele lance do burnout que as pessoas têm. Não tem isso. Então, como que a gente consegue trazer isso? Aquele valor da Every. O cliente sempre acha que tudo é urgente. Mas o que é urgente não é essencial. Então, qual que é a nossa visão? O que é essencial, nós sabemos. Então, nós adequamos e fazemos o que é essencial. Para que quando a urgência chegar, esteja tudo tranquilo e organizado. Então, essa é a visão. E formato de comunicação. O cliente não pode ficar me falando o que é que eu tenho que fazer. Mas eu preciso falar para o cliente o que ele precisa fazer. A metodologia de comunicação, eu para o cliente, não o cliente para mim, faz toda a diferença. Eu já coloco o prazo, eu já defino situações, eu antecipo o que o cliente está pensando, gera esse processo que nós temos hoje. E pessoas altamente responsáveis, que não precisam que alguém fique acendendo elas o tempo todo, que consegue ter uma autorresponsabilidade de se renovar e ir atrás das coisas, e um processo claro que é essencial e o que é urgente. Todo cliente vai pedir coisa, só que ao invés de tentar parar com isso, eu arrumei um jeito disso ser normal dentro do processo. Por isso é mais de boa. Fala outra palavra que não seja chique agora. Top. 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 Inclusive, né?
Isso tem que ser dito aqui, ó, porque aqui a gente traz verdade. Pessoal do podcast, A vejam. gente traz verdades nessa mesa aqui. Não Momento de descontração. Momento de Nós descontração. temos uma mentira aqui. cenário aqui, ó. E não é. Vai. É uma mentira, ó. Agora tu não vai ficar olhando meu óculos. Eles vão agora voltar, ninguém vai conseguir eles vão prestar voltar por atenção. 1 minuto lá do vídeo do começo pra ver se tava sem. Ninguém vai prestar atenção no podcast mais. Só... Seja líder de adolescente na igreja. Vai ser legal, eles disseram. Fiquei sem uma lente. Murilo, continuando aqui nossa conversa, descontraído e tal, você, o que você olha primeiro pro que chega a você ser aprovado? Chegou um trabalho, pode ser brand, vídeo, arte, qualquer coisa. O que você olha em primeira coisa? Você fala, tá aprovado. Vai. Mensagem. A mensagem. Mensagem. Tudo é uma mensagem hoje. A mesma mensagem para todos os clientes ou cada cliente tem sua mensagem? Cada cliente tem a sua mensagem. Porque cada cliente tem um público-alvo. Eu vejo que tudo hoje são baseado em conversas. E essas conversas precisam estar adequadas. Então, identidade visual, se o vídeo é o bicho em 4K, eu não ligo tanto. Agora, se o conteúdo está bem adequado à mensagem, é o que mais vale. E você confia nos seus liderados a ponto de entender que eles vão conseguir tirar uma situação ruim se o cliente for falar diretamente com eles, não com você? Hoje na empresa? Com toda certeza do mundo. A gente tá Eu creio qualificado que- pra isso? A gente tá qualificado pra isso? Eu creio que é até uma relação de confiança. Pode ser que em situações sim, em situações não. Mas eu faço um trabalho para que sim, todos os dias. E se for não, nós vamos entender o que aconteceu e treinar para que na próxima consiga resolver. Agora, falando uma visão geral da Ever, qual que são os próximos passos? Qual que é o teu planejamento para os próximos 1 ano, daqui 5 anos? O que você visualiza para Ever? Vocês sabem, tem uma novidade que ainda é segredo. Silêncio. Não conte para ninguém. Mas logo a gente vai lançar Novidades. um projeto que nós teremos aqui Peraí, é primeira mão isso? Primeira mão, galera. Anotem aí, faz um corte disso. Primeira mão aqui, o Murilo trouxe uma pra gente. metodologia que ela é o alicerce, propagação, conversão e eficiência. Vai unir branding, vai unir vendas, vai unir marketing e inteligência artificial. Todas juntas. E uma pergunta que eu sei que no mercado em si, isso como empresa de gestão, empresa de marketing, agência, é uma coisa que acontece bastante. Da empresa dar foco para todos os clientes, mas acabar não dando foco para ela mesma. E a gente tá no diferencial, inclusive a gente tá no podcast, né? Da empresa. E só tem nós aqui. Exatamente, só tem pessoa da empresa aqui. Todas as empresas estão aqui nessa sala. Tem 5 pessoas da empresa Tá aqui. no podcast hoje. Então, como que você. Aquela velha frase, casa de ferreiro. e espeta de pau. Como que você faz para conseguir manter? Conseguir testar Não na ser espeto de pau. Isso aí. Não tem tem uma espada daquelas boas, né? Gigantes. Propósito. Eu creio que se você tem uma mensagem clara que você precisa levar para as pessoas, automaticamente você vai começar a desenvolver coisas para o seu negócio. Então, o que eu vejo antes, eu já tive muito tempo sem fazer as coisas. Não estava claro qual era o alicerce e qual era a mensagem. A partir do momento que a mensagem direcionou, o propósito ficou alinhado, começou a ser feito. Da onde que vocês também estariam aqui? É porque a mensagem está clara, a gente sabe o que nós queremos levar. Então, a partir desse momento, começa a existir um movimento bem maior. Interessante. E já que a gente só falou coisa boa, né? Essa foi Só falou coisa boa, né? só pode Todo mundo falar, vai querer né? mandar currículo agora. A questão é o seguinte. Eu quero Vamos ver. falar, vamos ver. Polêmica. Polêmica aqui. Então vai. Qual que é a parte menos glamurosa de ser CEO da Ever? Eu acredito que ser CEO não é nada glamouroso. Nada. Nada. Você é a pessoa que mais serve. Você precisa pensar como que os outros estão fazendo as coisas. E toda hora buscar a melhoria. Você dorme? Durmo 7 a 8 horas por noite, inclusive, de boinha. Então a grande visão é o CEO talvez ele tenha um pouco de glamour, porque é o nome dele que aparece primeiro, é ele que vai falar, mas só que pensa, é ele que vai falar. É gostoso isso, talvez? Ah, você gosta. Ah, eu gosto. Ele gosta. Eu Ele gosto. gosta. Ele gosta. Tio Fernando ajuda ele aí, cara. Tio Fernando. Tio Fernando Fala do Fernando Lopes aí, Matias. Fala do Fernando Lopes aí. Eu posso falar por mim mesmo, né? Eu sou um cara de comunicação às vezes duvidosa e eu
Sexto episódio. Agora. Muito bom. E eu posso falar que o Fernando me ajudou bastante. A gente fez um curso com ele, né? Aham. E foi bem bastante importante pra eu conseguir me comunicar melhor. Porque às vezes dá aquela travada na língua e tal. Então foi uma coisa que gerou muito resultado. E foi aqui dentro da empresa que a gente fez. Isso aí, não tem segredo. É treinar e insistir. Tudo. Treinar e insistir. Por exemplo, esse podcast aqui, quanto tá te treinando? Quanto tá treinando vocês dois? Quanto está me treinando? Cara, não tem nada melhor que isso. Minhas horas já aumentou, já. Fiquei mais chique. Fiquei mais chique. Qual foi o custo mais alto que você já pagou por uma decisão dentro da empresa? Do nada. Gostei dessa, hein, cara? Gostou dessa? Eu gostei. Depende. Se for de prejuízo, eu creio que foram todos os custos da minha má organização pessoal que refletiram na empresa. Agora, custo de dinheiro foi uma consultoria que eu paguei R$96 mil em 2021, mas valeu a pena. Foi os R$96 mil bem investidos, fez eu entender tudo sobre gestão empresarial, processos e andou. Agora, de prejuízo que eu tive, foi eu mesmo que dei os prejuízos. Ah, tá. A minha forma de ser Não foi o Matias? antigamente, não foi o Matias. Não foi o Matias. Como eu era, o que eu fazia, a forma de administrar o dinheiro, tudo era desalinhado. Esse foi o maior prejuízo que eu criei até hoje. E qual que foi o maior valor que você criou na empresa? O maior valor, todas as coisas que eu plantei de alguma forma e eu vejo os frutos, dando sequência. Por exemplo, vocês me chamando para fazer o devocional, isso é valor, né? Uma coisa que criou o começo. E aí aquilo se expandiu a ponto de andar sozinho. Cada processo que tem dentro da empresa, por exemplo, a edição de vídeo, se a gente for ver, fazem 2 anos que existe esse processo dentro da empresa. Ele iniciou pequeno e foi pegando proporção. Tudo que acontece aqui dentro. Então, eu vejo que esses são os maiores valores. Mas aí, o maior de todos, eu creio que é caráter. O que Deus pôde promover na minha vida e que gera, de alguma forma, uma influência. Por exemplo, vocês dois podem dar um. Não sei se mudou alguma coisa na vida de vocês depois que vocês entraram Fala na você empresa. primeiro. Eu sou rico. Tem dinheiro, né? Eu sou rico agora. Eu sou sábio. Não, já que você perguntou, eu acho legal falar agora para os nossos telespectadores. Falei sem gaguejar, né? Internautas, né? Para os nossos Olá Internet. Acho interessante a gente colocar aqui em pauta uma situação que você falou do propósito. A gente falou várias vezes sobre Cristo, Jesus e Deus, e vocês devem estar achando, nossa, eu entrei no podcast crente, podcast cristão. Mas vale entender que quando a gente aceita Jesus, a gente tem a identidade dele. Então é normal sempre ele aparecer, Deus Sim. estar aqui presente. Né? É um alicerce. É um alicerce. Tudo sobre ele, né? Não é só o que eu faço, ou o que eu trabalho em casa, é tudo. E então é interessante falar para os donos de empresas que estão assistindo, para as pessoas que estão assistindo, que não sabem como levar esse princípio para a empresa de vocês, às vezes num versículo. Eu entrei na empresa por causa do versículo. Gênesis 1. Gênesis 1. Eu estava numa empresa, rapidão falando, e eu também estava desgostado lá. E a mulher falou bem assim, você escolhe, você vai embora hoje ou você fica aqui do jeito que você tá. E não estava muito bom. E eu fui, orei lá com meu Deus, e apareceu num WhatsApp, num grupo, o post falando da empresa. Eu achei que não era nada, mas tinha lá, Gênesis 1. Por causa do Gênesis 1.1, eu mandei mensagem pro Murilo e tô aqui há 2 anos e meio. Então, às vezes é só um versículo, só se posicionar com um versículo já vai. Então, por isso que a gente fala tanto de Deus no podcast, porque nós não estamos tentando converter ninguém, mas muito pelo contrário, a gente tá falando do nosso princípio, nosso caráter. Se você quiser ser convertido, Jesus Não, é maravilhoso. fica à vontade, Deus é bom, o diabo não presta. O Matias pode falar. Aqui no dia. Baita frase. Inclusive, você pegou essa referência da Cargolift, né? Qual que é a frase que eles usam? Eu não lembro. Nós confiamos em Deus. Exatamente, é bem essa. Nós que confiamos tem em Deus. todos Em os todas posts, né? as carretas, posts, tudo que eles fazem, eles têm uma frase de impacto relacionada a Deus. E isso é extremamente importante. Parece que não é nada demais. É assim. Você tá ali plantando algo, falando sobre quem é que comanda aquilo. Agora eu posso falar minha parte? Você me libera? Vai um Posso? pouquinho, eu vou pegar água, então. Fala agora. Eu era apenas um jovem menino De 17 anos. 17 anos de Coloca idade. as imagens deles, fazendo favor. Não coloca. Melhor não colocar. É pra transformação É melhor de não vida. colocar. Eu com meus cabelos loiros, tinha platinado na época o cabelo.
Eu tinha acabado de sair de uma empresa que tinha falido e eu mandei meu currículo pra Ever no Facebook. Ainda era Facebook, No o Facebook? Prime da época. Isso em 2020, 1980? 2021, né? Eu acho que foi 21. E eu já trabalhava com marketing, né? Fazia algumas artes, já trabalhava com... Tinha loja de camisa de time. Então eu sempre fui essa visão de empreendedor, de ir atrás das coisas e tal. E acho que foi essa parte que o Murilo viu em mim. Porque, cara, na época, eu acho que a empresa falhou na segunda-feira, por exemplo, e na quarta me chamou pra fazer entrevista. E eu conversei com o Murilo, conversei com o outro sócio na época. Não pode ser nomeado. E, cara, de lá pra cá, muitas coisas mudaram na minha vida. Isso é que o Luan tá mais recente, mas o Murilo sabe bem como que aconteceu. De eu não conseguir falar, de eu ficar tudo engolido, de não saber fazer as coisas, de nada. E minha vida de lá pra cá mudou muita coisa. Então, nesses quase 5 anos, a Ever pra mim foi um diferencial muito grande, tanto como trabalho, como financeiro, como amizades, muito grande, aprendizado muito grande. Acho que o maior da minha vida foi a Ever, assim que eu entrar aqui, até agora foi um aprendizado todo dia. É isso aí. E é um espelho do que aconteceu comigo. De alguma forma, primeiro a Every serviu de laboratório da tragédia para mim. E toda essa construção que foi acontecendo comigo é muito legal, porque você teve 5 anos, né? E parece que tudo foi se adaptando, a gente foi crescendo junto, mudando, visualizando. Essa é a parte que tem o maior valor para mim. Aquela famosa frase, cheguei tudo era mato aqui. Quando eu cheguei, Literalmente, mas Era asfalto da tudo frente. mato. nem mato não tinha, né? Tava feia a coisa. O que você quer construir que dure, Murilo? Rapaz, já estamos construindo, que é levar a mensagem de Cristo e mostrar que dá para empreender e ser cristão e pagar os impostos e ajudar as pessoas e não passar por cima de ninguém. Essa é a missão que já está acontecendo, já está sendo transformada cada dia mais, inclusive. E se você pudesse chamar uma frase pro mundo, qual seria? Uma única frase. Uma única frase. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E um enfoque no entendimento. Não é só, precisa conhecer a Deus. Você precisa estudar a palavra dele, conhecer quem ele é. Deus não vai mudar, porque eu quero que ele seja de tal forma ou de outra forma. Ele é Deus independente de mim, eu preciso conhecê-lo, entender a face dele. E assim, todas as coisas que você fizer serão acrescentadas. Você vai ter muito mais, não facilidade, mas muito mais um senso de propósito muito maior em tudo que você for fazer. Agora, dando um conselho, isso tirando de lado da empresa, tirando de lado como pessoa, um conselho que você daria pra pessoa fazer e outro pra ela não fazer. Rapaz, o pra fazer tudo que você puder entregar para o outro, para ajudar o outro. Faça, simplesmente faça. E o que não fazer é nunca queira nada em troca. Você vai se frustrar. Não coloque nas pessoas todas as suas fichas. Faça como se fosse para Deus. E não espere nada das pessoas. Espere de Deus. Eu diria essas duas situações. E caso você pudesse, né? A gente sabe que é impossível encontrar o Murilo de 10 anos. Se pudesse falar uma frase só, o que você falaria pra ele? Não é impossível, não. Eu consigo relembrar muitas coisas. Criou uma máquina do tempo também. Mostra a IA do Murilo pequeno. De 10 anos, Murilo de 10 anos. O que você falaria? Uma frase só. Eu falaria pro Murilo de 10 anos que nós encontramos Jesus. Nós encontramos Jesus. Tudo mudou depois disso. E eu falaria também que o joelho estragou, porque eu gostava de jogar bola naquela época. Agora Vai com calma com o joelho aí, por favor. já podia ter cuidado mais. Ó, agora a gente vai pra um jogo rápido aqui. Bate bola, jogo rápido, né? Bate bola, jogo rápido, joga aí a vinheta. Isso aqui é a empresa é essa Cara, aqui. é por isso que eu não me Essa loucura. É por isso que eu fico atrás da câmera. A empresa é essa loucura aqui. Vamos fazer aqui um jogo rápido, a gente separou umas palavras aqui. Você sabe como funciona? Se não sabe, eu vou falar. Parece que eu sei. Que faz o podcast, né? A gente faz, né? É verdade. Você não. Caso a internet não saiba ainda, eu falo uma palavra, a primeira coisa que vier na sua mente, você fala. Eu rebato com outro. Na hora, assim. Daí eu e o Matias vamos aqui estar juntos. Umas palavras de cada um? É isso. Pode ser? Você consegue ser Claro. rápido? Pensar rápido? Consigo. Cuidado com as palavras que você dizer. Ninguém pode sair preso nesse podcast. Vamos lá, então? 3, 2, 1. Brand.
Marca. Marketing. Venda. Processo. Necessário. Cultura. Alicerce. Dinheiro. Um meio. Ambição. Saudável. Família. Tudo. Igreja. Família. Cor. Cor? Achei que a minha coisa séria, né? Aí ele pegou. Mas vamos pôr azul. achei que né? eu tava Azul, pensando, azul, mas- azul. Jesus. O caminho, a verdade, a vida, isso tem que ter mais de uma palavra. A razão, o alicerce, a base. Eternidade. Um lugar pra encontrar as pessoas que nós plantamos as coisas aqui. Uma música. Rapaz, uma música! Um novo dia! Gostei dessa. Um livro. Um livro, Marcas Eternas. Boa. O escritor. Ainda Murilo não, Fábio, né? ainda não vai. Não, o escritor Thiago Brunet. Thiago Brunet. Quem é a Amanda? Minha esposa. Apaixonado por ela? Muito. Todos os dias? Todos os dias. você Em faz? renovação constante. O que você faz pra não desapaixonar? Para não desapaixonar, nós dois seguimos a palavra e nos respeitarmos. E cada um tem a sua função, não querer competir. Ela é brava? Depende do lado que você olha. A gente já sabe que ela é brava. Gostou da resposta? Gostei, Não gostei, respondi, mas respondi. Filhos? Filhos, logo, se Deus quiser. Quantos? 2, pelo menos. Nomes. Neymar Não temos ainda. Neymar. Nós não temos ainda ideia de nome. E aí dá pra pôr aí nos comentários uma ideia de nome. Coloca o nome nos comentários, pode colocar Luan ou Matias. Não, né? Colocar Luan Matias. Luan Matias, ai, coitada da criança, né? Coitada da criança. Agora, vamos finalizar nossa conversa, nosso podcast aqui. Me diga 3 pessoas que você se inspira, além de Jesus Cristo. Não vale Jesus Ah, não precisa, Porque né? vai É o ficar- 01, é ele. Cara, eu creio que o Thiago Brunet é uma referência forte que eu tenho. Tem o nosso pastor Jefferson, que é uma baita liderança. Eu vejo assim, como se portar e ser alinhado. E o Markson, da Cargo Lift. Acho que eu pego 3 pessoas de 3 áreas que baseiam bem assim, as referências que eu tenho. E agora um livro que você indica para as pessoas sem. Liderança que prevalece, Carlito Paes. Sobre uma liderança que segue, que não desiste, que avança, que consegue olhar para o propósito que Deus deu e não o que as pessoas falam. Livro bom demais. Eu quero agradecer, Murilo, por ter aceitado nosso podcast. Uma piadinha, uma brincadeira ali, mas eu quero agradecer por ter tirado esse tempo, porque você é uma pessoa muito atarefada, a gente percebeu aqui, sua vida é bem corrida, então obrigado por ter tirado esse tempinho com a gente, acreditado na gente também, que é fazer o podcast. E caso as pessoas queiram procurar mais sobre a Ever, sobre você, onde encontra? É só seguir o nosso canal do YouTube, nosso Instagram, chamar a gente no WhatsApp. Esse é o de menos, é o mais fácil. Está lá nossos arrobas lá também. Eu sempre quis falar isso. Sempre quis falar isso. fala você. Vai, Sempre fala, quis falar fala. isso. Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe. E é isso, meus amigos. Podemos finalizar aqui. Até o próximo vídeo. Até né? o próximo vídeo. Deus é bom e o diabo não presta. Se vocês quiserem mais da gente, comenta. Se não quiser, não comenta. A gente vai entender o recado, tá bom? É nóis. Obrigadão. Obrigado, Murilo. Gostei de levantar aqui no finalzinho. Levanta a perninha igual a gente. Obrigado.